e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem guardado a tua igreja, o Senhor tem guardado os teus filhos, Senhor. O Senhor tem dado alimento, Senhor, tem dado livramento para a tua igreja, Pai de amor. Nós somos graves, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com os nossos corações desejosos, Senhor, de te adorar, te ouvir, Senhor, sentir a tua presença, Pai de amor. Então nós te pedimos, Senhor, se faça presente em nosso meio. Tem liberdade aqui, Espírito Santo de Deus. Que essa noite, Pai, seja noite de libertação, seja noite de transformação, Senhor. Que cada um de nós, ó Pai, possamos sair da tua casa, Pai, diferente da maneira que nós entramos aqui neste lugar. Que possamos sair daqui cheios, Senhor Jesus, transbordando da tua presença, Pai de amor. Para que a gente possa, ó Pai, não permanecer só com o que ouvimos aqui, mas que a gente possa levá-la para fora, Pai, a tua palavra, Senhor. Que a gente possa transbordar, Senhor, para aqueles que nos cercam a tua presença, Senhor Jesus. Porque o nosso anseio é que vidas sejam alcançadas, Pai de amor. Nós não queremos permanecer só aqui em nós, Senhor, mas nós queremos aumentar o teu corpo, Senhor Jesus. Nós queremos que vidas sejam alcançadas pelo teu amor. Pai, muito obrigado por tudo. Eu te peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Pai de amor. Limpa nossa mente, limpa nosso coração. Pai, nos coloque em reverência, Senhor, para ouvir a tua voz, para estar na tua casa, Senhor Jesus, de adoração. Esteja conosco, esteja sob o direcionamento deste culto, Pai de amor. Toma a tua igreja, a mente da tua igreja agora, Senhor. Que o Senhor possa estar levando cativo a ti, Espírito Santo de Deus, e que nada lá de fora, Senhor, venha atrapalhar as preocupações, Senhor Jesus. O Senhor sabe como cada servo entrou aqui neste lugar, Espírito Santo de Deus, mas eu te peço agora, Senhor Jesus, que as mentes estejam voltadas a ti, Pai de amor. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos louvar o nome do Senhor. Os adolescentes se colocam de pé, as crianças estão saudáveis. Vamos ficar de pé para louvar o nome do Senhor. Mas vamos declarar que nessa noite todas as cadeias vão quebrar, todas as cadeias vão cair por terra. Eu não sei se você entrou aqui hoje preocupado, desanimado, chateado, preocupado.
que se encontra em Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 13. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: este homem está blasfemando. Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: por que pensam que é mau o coração de vocês? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra toda autoridade para perdoar pecados, disse então para eles: levante-se e pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa reclinado ao ver, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Amém. Glória a Deus. A igreja pode se sentar. Nesse momento teremos um momento de oração. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Jeremias capítulo 29, versículo 12. Orando a Deus pelos projetos da igreja, saúde física e espiritual dos irmãos da primeira igreja batista de Vinhedo. Peço oração, vou convidar o irmão Francis. Projetos da igreja, saúde física e espiritual dos irmãos da igreja de Vinhedo. Pai, estamos na tua presença, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar em tua casa. Nesse momento, ó Deus, eu quero pedir nas tuas santas e poderosas mãos a nossa igreja, a Igreja Batista de Vinhedo, os projetos, Senhor, que estão em andamento, Pai, aqueles que ainda estão no papel, que sabem, Senhor, o quanto nós somos dependentes de Ti, para que tudo se concretize, para que tudo se realize conforme o teu querer e a tua vontade, ó Pai. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, mas também, Senhor, que recebemos as nossas mãos para trabalharmos, ó Pai. Quero te pedir também, Senhor, pela vida espiritual, Senhor, pela saúde dos meus irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, renova a vida dos seus filhos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, florescer, Pai, em meio ao mundo que está um deserto, que está um caos. Que possamos, Senhor, resplandecer a tua luz. Que possamos, Senhor, carregar a tua presença onde quer que estejamos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Cura as nossas enfermidades físicas, emocionais e espirituais. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: tragam o dízimo todo o depósito do templo, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão de guardá-las. Amém. Nesse momento, os irmãos estão com a oportunidade de dedicar os dízimos e ofertas ao Senhor. O hino 449 do cantor cristão.
Eu peço para estar orando. Oramos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite no qual nos reunimos na tua casa, Senhor. Quero te pedir que o Senhor venha receber nesse momento a nossa oração e a nossa adoração, Jesus. Tomando as tuas mãos, Senhor, nossas vidas, Senhor. Tomando as tuas mãos, Senhor, tudo aquilo que está dentro da casa hoje. Ó Deus, o Senhor possa estar respondendo, Senhor, os corações do teu céu, possa estar dando resposta, Senhor, aquilo que eles vieram te pedir nessa noite, Jesus. Muito obrigada pelos dízimos e ofertas que foram entregues no teu altar. Só possa abençoar grandemente, que possa multiplicar, Senhor. E aqueles que não puderam contribuir, só possa abençoar de forma que eles possam contribuir, Senhor. Muito obrigada por tudo, por essa noite. Eu te peço perdão para minhas falhas, meus pecados, e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, louvado, exaltado seja sempre o seu nome, e que a nossa vida possa ser esta prática, né, Deus? Uma prática constante de exaltação e louvor a Ti. E eu te peço, Deus, que a vida deste casal, o casamento deles, também possa ser isso. Que as pessoas à volta deles, os seus familiares, conhecidos, amigos, possam ver a tua presença gloriosa neste matrimônio. Que o Senhor esteja atuando na vida individual de cada um, mas que esta união possa ser próspera e possa render frutos, ó Deus, não somente para a família deles, mas também para o teu reino. Pai eterno, seja com a vida espiritual, a vida física, emocional e financeira dos seus servos. O Senhor tem cuidado de tudo até aqui e nós te louvamos por isso. Continue, ó Deus, abençoando eles desta forma. Mas eu te peço, ó Deus, abençoe o matrimônio deles. Que o Senhor faça com que a cada dia eles tenham a alegria do Senhor e a alegria um com o outro. Eu quero aproveitar e te pedir, ó Deus, pelas nossas visitantes, a Luana e a Letícia, que o Senhor abençoe a vida delas e que seja o Senhor com elas nessa noite. É o que eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Outros? Ó Deus, aqui está uma criança que sente prazer em estar na tua presença, em estar na tua casa, sente alegria em te adorar, e que o Senhor esteja fazendo com que isso possa estar gerando nela um amor cada vez maior ao Senhor, e que ela continue a ser usada ao Senhor como tem sido já nesta idade pelo Senhor. Consagra a vida do Pedro a Ti, ó Deus. Cuide da sua saúde física, sua saúde emocional, seja nos seus estudos, ó Deus. Aonde ele estiver, que a Tua presença seja percebida, ó Deus. É que eu te rogo em nome de Jesus e te agradeço. Amém. Nesse momento, nós vamos ter uma participação musical. Eu convidei a irmã Márcia e a irmã França, nós vamos estar louvando o Senhor. Louvor conhecido da igreja. Hoje nos visitando, nós temos a irmã Luana e a irmã Letícia. Seja bem-vinda, que Deus abençoe, tá? Estamos muito felizes aqui com a presença de vocês.
Te adoramos.
Antes da palavra, a gente vai ter um momento missionário. Então, nós vamos falar o nosso tema, Minha Pátria para Cristo. E ainda vamos estar, ainda há muitíssima terra para eles conquistarem. Que nós podemos estar orando pelos nossos funcionários no campo, buscando, levando a palavra do nosso Senhor, está plantando ali, que nós podemos fazer o mesmo. Mesmo aqui, nós também somos missionários. Podemos ser missionários onde nós estivermos. Você possa estar orando pela vida deles, pela família deles, porque é muito difícil. É muito difícil, mas com Deus tudo se torna mais fácil. Basta a gente colocar nas mãos do nosso Senhor Jesus as nossas vidas. Todos os dias podemos nascer de novo. Amém? E que os nossos missionários possam ser abençoados. Os irmãos, não se esqueçam de estar contribuindo também, para ofertar para eles. Temos feito algumas coisas para ofertar para os missionários e também vou aproveitar e falar que fazendo algumas coisas também para ofertar para o culto das nossas crianças em outubro. Os irmãos estejam contribuindo, nem que for por R$1. O Senhor multiplica, o Senhor agradece tudo aquilo que nós temos com amor e com carinho. Então, nesse momento, a gente vai estar orando pelos missionários no campo, vou pedir a nossa irmã Beth, esteja orando pela vida dos nossos missionários. Pai de amor, o campo é vasto, Santo Deus. Que o Senhor possa ser com eles, os ajudando, ó Pai de amor, os fortalecendo e principalmente os sustentando. A luta, Santo Deus, ela é muito grande. As dificuldades são imensas, mas que o Senhor venha dar dinamismo aos teus servos, ó Deus de amor, para que eles possam ter estratégias, Santo Deus, de usar-los, de falar da tua palavra para todos os povos que necessitam e carecem de ti. Ó Santo Deus, ajuda os teus servos missionários, que eles jamais possam desistir, ó Deus de amor, dessa tão grande empreitada, Pai de amor, que eles possam ser perseverantes no trabalho e quanto a nós, ajuda-nos a contribuir, não só financeiramente, mas em oração, sustentando os teus servos em oração. Graças eu te dou por este momento. Obrigado pela tua serva, Santo Deus, que faz a obra também. Fica conosco, no santo nome de Jesus, em perdão dos meus pecados. Amém. Amém. Vamos estar passando agora o vídeo, tá bom?
Esta é a maior ilha submarina do planeta. Este é o Mar Egeu. Vamos deixar para depois, ou quem sabe semana que vem. Bom, tá. Hoje nós tivemos curso, nós nos ajudaram nesse Boa noite, irmãos, graça e paz. Queridos, nós estamos falando desse texto a respeito do tema de missões, mas em alguns momentos a gente sente a necessidade da igreja, na verdade dos irmãos, na nossa mesmo, de que a palavra de Deus ela possa produzir um efeito sobre a nossa vida e que venha de acordo com aquilo que nós precisamos, né? E em alguns momentos, erradamente, eu entro num tipo de debate com o Senhor que não deveria, com respeito às mensagens. Mas quando chego aqui e a gente ouve aquilo que o Espírito Santo vai conduzindo todas as coisas, a gente acaba tendo a certeza de que aquilo que o Senhor trouxe, mais uma vez, era aquilo que necessitava ser compartilhado com a igreja. Então, nesta noite, eu quero ainda falar a respeito de missões, mas de uma forma prática. Como a sua vida está envolvida em missões e como a sua vida pode ser a mensagem de Cristo para as pessoas que estão sem esperanças, as pessoas que estão entristecidas, as pessoas que estão passando por dificuldade. Porque quando nós estamos diante de uma oportunidade de evangelismo, pode ser que alguém te pergunte qual é a razão da sua fé. Por que você é cristão? Ou por que você escolheu seguir a Cristo? Ou por que você escolheu seguir a Cristo numa igreja evangélica? E nós precisamos conhecer, na verdade, aquilo que o Senhor é na nossa vida, irmãos. Não é somente de teoria, mas a respeito daquilo que nós vivenciamos constantemente. Porque a nossa história de vida com Deus é a mensagem do Senhor para este mundo. É a mensagem do Senhor para as pessoas que estão sem esperança. É a mensagem do Senhor para aquela família que está entristecida e que perdeu a felicidade. E nesta noite nós estaremos meditando num único versículo que encontra-se em Neemias, capítulo 8, versículo 10. E através dele eu quero meditar em algo que você pode falar para as pessoas a respeito do motivo pelo qual você adora a Deus, pelo qual você serve a Jesus Cristo. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Amém, Marcelo?
Neemias 8, versículo 10. Na versão Almeida, revista corrigida, ela traz a seguinte mensagem: disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Na nova tradução, na linguagem de hoje, o texto fala: vão agora para casa e façam uma festa, repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada preparado. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Queridos irmãos, quando nós falamos a respeito de alegria, nós muitas vezes temos aquela noção de alegria que é uma noção secular, mas a Bíblia ela traz uma noção diferente a respeito de alegria e a respeito da felicidade. Felicidade e alegria são duas palavras que nós confundimos muito quando as pessoas pedem para descrever o nosso estado emocional. Alguns consideram ser até mesmo a mesma coisa. Outros dizem ser sem uma não existe a outra. Se você não está feliz, você não está alegre. Se você não está alegre, você não está feliz. No entendimento secular, a alegria ela é uma emoção que é passageira. Você está alegre e daqui a pouco você perde essa alegria. E é algo de curta duração. É uma notícia que você recebeu, algo que está acontecendo naquele momento e você ficou alegre por causa disso. E a sua origem, portanto, é através de fatores externos. É através de circunstâncias, de pessoas, de situações que ocorrem e traz esse sentimento em nós. Já a felicidade, ela tem uma longa duração. Isso segundo a ideia secular a respeito de felicidade e alegria. Mas a Bíblia, ela discorda um pouquinho disso. A Bíblia, ela diverge nessas definições. Sob o ponto de vista bíblico, a alegria é um sentimento mais profundo. E ela é tão poderoso e mais profundo do que a dor ou até mesmo qualquer tipo de prazer. Porque a alegria do crente, ela não é limitada a circunstâncias externas. Segundo a Bíblia, e aquilo que nós lemos ainda há pouco, a alegria, ela não vem de nada que não seja a presença de Deus. E portanto, como nós lemos lá na nova tradução da linguagem de hoje, é uma alegria que o Senhor dá. E ele fala, a alegria que o Senhor dá é a sua força. E como que isso funciona, irmãos? Porque estar na presença de Deus é a tua alegria. Viver em comunhão com o Senhor é a tua alegria. E essas coisas ninguém consegue roubar de você. Você pode abrir mão dela. Você pode abrir mão de Deus. Você não quer mais viver em comunhão com o Senhor. Você não quer mais viver na dependência do Senhor. Você quer se apartar de Deus. Então você fez uma escolha. Você abriu mão de Deus. Mas quando a palavra de Deus nos exorta, como nós fazemos isso, nós abrimos mão de algo que a gente muitas vezes quer, que é a alegria. A Bíblia, em parte, ela traz essa divergência e isso torna algo positivo para nós, porque sendo essa alegria algo que é constante na vida do crente, porque a comunhão dele com o Senhor precisa ser constante, então vão acontecer circunstâncias externas
e você vai perder, de repente, a felicidade, mas não a alegria. Eu vou desenvolver e você vai entender isso daqui a pouco. Há muitas coisas na vida que podem nos fazer ficar alegres, irmãos. Mas quando nós aceitamos esses argumentos do mundo, ou quando nós não temos o prazer do Senhor, essas coisas são temporárias. Porque a nossa alegria está em coisas externas. O conceito secular a respeito da alegria ocorre na nossa vida. Porque a nossa alegria não está no Senhor. A nossa alegria não vem do Senhor, mas de situações que ocorrem na nossa vida. Então, no momento nós estamos alegres, no momento nós estamos tristes, no momento estamos para baixo, no momento estamos para cima. Mas como diz Davi no Salmo 16, versículo 11, se esta alegria é vinculada a estar na presença de Deus, nós teremos uma alegria constante, nós teremos uma alegria eterna. Sendo assim, quando você está passando por um problema, é impossível ser feliz se as suas circunstâncias externas são difíceis, porque as circunstâncias externas não vão te permitir isso. Mas quando você está enfrentando um problema, é muito possível você estar alegre no Senhor, porque a tua esperança está em Deus. Você sabe que Deus está presente na tua vida. Você não está feliz com a situação, mas você está alegre, porque você sabe que o Senhor está presente na tua vida. Há um impacto dessa presença de Deus que nos leva a sermos mais fortalecidos, a estarmos numa condição melhor do que quando nós estamos sem Deus. Você muito provavelmente já ouviu a respeito daquele evento que ocorre no encontro do mar com as águas do rio, chamado Pororó. E nesse momento o que acontece é que as ondas, o encontro das águas cria uma onda em que em alguns certos lugares até surfistas aproveitam, para pegar esta onda que é formada entre as forças contrárias da água do mar e do rio. Quando você entra na presença de Deus, ou quando você vive uma vida de comunhão com o Senhor, ou quando você se converte ao Senhor, existem duas forças que se encontram: a força do pecador, a força de uma vida de pecado, a força de uma vida de ingratidão e a força do amor misericordioso de Deus, um amor constante do Senhor. Você vê a tua infidelidade e a fidelidade de Deus. Você olha para a tua história de vida e você vê quanto você foi inconstante, em quantos fatos da vida te fez viver uma vida de inconstância diante do Senhor. Um momento você estava proposto a ser fiel a Deus, e outros momentos não. Mas do outro lado, você olha para o Senhor e você vê um Senhor todo-poderoso que pode fazer todas as coisas, mas que te ama, que cuida de você e é constante na sua fidelidade para contigo e no teu amor. Então, quando nós nos entregamos ao Senhor, ou quando nós temos esse encontro com o Senhor, quando nós estamos num momento em que nós sentimos que nós estávamos numa vida de pecado e nos arrependemos dele, muitas vezes nós choramos, muitas vezes nós nos emocionamos, porque há um encontro de forças ali, de um homem limitado, pecador, e a força do Deus Todo-Poderoso, cheio de amor, graça e poder. E a gente não entende essas coisas porque isso é coisa de Deus. Mas quando isso ocorre na nossa vida, ela pode ser temporária, pode ser somente aquele momento de emoção. Você pode sentir aquele momento em que a presença do Senhor é forte na tua
diante das circunstâncias da vida, a gente lide com as nossas limitações, as nossas dificuldades, as grandes batalhas que nós temos, mas nós possamos ter alegria nele, apesar de nos faltar a felicidade. Mas para isso, ele não quer que o seu sentimento, que este momento, que é um momento como nós vamos colocar aqui de pororoca emocional na tua vida, não seja algo de momentos, mas que seja algo constante. O que o Senhor quer conosco é intimidade. O que o Senhor quer conosco é caminhar ao nosso lado, é estar constantemente na nossa vida. Então, queridos, como nós não caminhamos na presença do Senhor, as coisas vão condicionando a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida devocional ao Senhor. E aí a gente está dependendo das circunstâncias para ter esta alegria de volta. Mas quando você está caminhando com Cristo, as circunstâncias vêm na tua vida, mas você sabe que o amor de Deus está ali presente, e portanto você vai ter força para enfrentar as suas dificuldades, porque a tua alegria não está nas circunstâncias externas, a tua alegria não está nas circunstâncias que ocorrem na tua vida, mas a tua alegria está no Senhor. E como a tua alegria está no Senhor, o Senhor te dá a força. Precisamos olhar, irmãos, para o amor profundo e puro de Deus. E precisamos olhar para o nosso relacionamento, como nós temos nos relacionado com Ele. E precisamos nos perguntar: será que eu tenho tido um relacionamento com o Senhor superficial? Será que o meu relacionamento com o Senhor é por interesse? No momento que eu preciso, eu busco Ele, e naquele outro momento eu estou buscando as coisas do mundo? E talvez esteja aí a resposta da tua vida, está no altos e baixos. Talvez aí esteja a tua resposta para que naquele momento de dor e dificuldade, você entre em desespero ou acha que de repente chegou o teu fim ou que as coisas vão acabar. Porque você não consegue sentir essa força de Deus. Você não consegue sentir o Senhor falando no teu coração: filho, filha, você está fraco, você está fraca, você está passando por isso, mas eu sou a tua força, porque você se alegra em estar em minha presença. E tudo isso, irmãos, precisa nos constranger, precisa mudar a nossa visão, precisa mudar a nossa visão de como nós devemos nos relacionar com o Senhor. Porque tudo isso que ocorre, irmãos, pode nos levar a seguir em frente e vencer os obstáculos da vida. A gente vai passar por um momento de dor, a gente vai passar por um momento de choro, mas nós vamos passar. Não vamos ficar detidos nele. Talvez as pessoas olhem para você e te vejam numa situação em que elas vão pensar: como que consegue ainda estar de pé? Voltando ao texto, nos versículos 9, 10 e 11, vemos o povo sendo exortado a mudar o tipo de choro. Não deveriam mais chorar por tristeza, porque pelo que fizeram, pela sua história de pecador, pelos atos que levaram eles a estarem naquela situação, mas eles deveriam mudar o choro, e que esse choro pudesse ser de prazer, de alegria. É aquele choro emocional de que você conseguiu superar. É aquele choro de vitória. Este era o momento de alegria, pois uma nova história começava a ser escrita para o povo de Israel. Quando a arca da aliança ela se perdeu numa guerra, ela foi levada de volta de Jerusalém, os levitas entoaram o salmo
o qual Davi ele descreve da seguinte forma, lá no Salmo 96, versículo 11 e 13. Alegre-se a terra e fique contente o céu, ruge o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegre-se os campos e tudo que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus. O Senhor, pois, Ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, Ele governará os povos do mundo. Havia ainda muita guerra, irmãos, a ser enfrentada. Mas o Senhor se fazia presente em meio ao seu povo. Então a alegria estava presente. Então, o que eu quero falar contigo? Por mais que você esteja passando por prova, por mais que tenha circunstâncias de adversidades na tua vida, a chave para que você mantenha a alegria é estar na presença de Deus. Não abra mão disso. Talvez as circunstâncias vão fazer com que você não queira orar. Vai tentar te tirar o ânimo, a tua força. Vai tentar falar ou dizer para você o que vale todo o teu esforço. É exatamente nesse instante que você tem que buscar mais a presença do Senhor. É exatamente nesse instante que você tem que entender a tua maior necessidade de ir na presença do Senhor. Talvez você não consiga fazer aquela oração estendida, completa, que coloque toda a tua necessidade, mas que você entre na presença do Senhor e somente declare: Senhor, eu preciso de estar na tua presença. Senhor, eu preciso da presença do Senhor na minha vida. Meus irmãos, quantas vezes eu tenho dito que a vida com Deus não é isenção de problemas, mas ter Deus presente na nossa vida em meio aos problemas é a solução. Hoje eu volto a dizer para vocês que, independentemente do que estejamos passando, podemos ter perdido a felicidade, mas não podemos perder a alegria de estar na presença do Senhor. Eu vou te dar exemplo para que isso fique de uma forma bem clara. Eu vou pedir permissão ao Paulo para compartilhar um pouco do que ele falou antes de nós virmos para este momento aqui. A gente sempre se reúne com a liderança da igreja para orarmos e nos prepararmos para este momento. E Paulo estava descrevendo ali as suas lutas contra a enfermidade, as suas dificuldades, não somente dele, mas da família, da esposa. E quando ele estava falando a respeito disso, eu estava exatamente pensando a respeito dessa mensagem. As coisas não estão boas para o irmão Paulo. Tá, Paulo? Não estão. A circunstância não permite com que haja uma felicidade, mas que tenha a alegria do Senhor. Vou te dar um outro exemplo. Eu já trouxe esse exemplo para os irmãos. Quando eu perdi meu pai, eu fiquei de levar ele para o hospital, que eu levei ele para o hospital, mas não cheguei a tempo, resumindo a história, e ele veio a falecer. Eu cheguei em casa triste e arrasado, com um sentimento de culpa, porque eu não consegui chegar a tempo ou ser mais rápido como deveria. E aí Sheila, o Felipe ainda não tinha nascido, se eu não me engano, e se tinha, estava no colo de Sheila, mas a Marcele já estava, devia ter uns 4 anos mais ou menos, e ela, não sei, muito provavelmente a misericórdia do Senhor colocou a Marcele no chão, e a Marcele veio andando em minha direção. Eu lembro que eu estava na cozinha e ela veio me dar um abraço. Irmãos, com certeza ela não sabia o que estava acontecendo, mas aquele abraço foi um consolo. Então é isso que ocorre na nossa vida, irmãos. Eu não estava feliz, mas a alegria me tornou.
Às vezes a gente não está feliz, porque as circunstâncias não permitem. Mas a alegria de saber que você é amado, de que você tem a presença gloriosa de Deus na tua vida, de que você pode contar com Ele, de que as coisas estão dando errado, que as coisas não estão saindo da maneira que você esperava, mas que Deus se faz presente com o seu amor, com o seu consolo, que Ele está cuidando de tudo e Ele cuidará de tudo. Isso te sustenta. Como ter alegria quando falta felicidade, irmãos? Vivendo na presença de Deus, porque a alegria que Deus nos dá é a nossa força, é a força que nós precisamos. Então não abra a mão da comunhão com Deus, porque chegará o dia que as adversidades ocorrerão, chegará o dia que você se esforçará e as coisas não sairão da maneira que você esperava, mas a alegria que a presença do Senhor será constante, estará ali, e ela vai te dar a força para você levantar a cabeça e seguir em frente. Quando estamos alegres, a caminhada fica mais suave, irmãos. Quando estamos alegres por estarmos na presença do Senhor, a gente consegue ser mais produtivo, e o nome de Deus é exaltado. As pessoas vão perguntar como você ainda está de pé, e você poderá dizer: porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu não estou de pé por causa das minhas condições, eu não estou lutando pelo que eu sou ou pelo que eu tenho, mas pelo que o meu Deus traz para a minha vida. 1000 podem cair de um lado e 10.000 pode cair à tua direita, mas nada o atingirá. Como é isso, pastor? Eu estou sendo atingido. Meu querido, a tua alma está sendo guardada pelo Senhor. A tua comunhão com o Senhor é olhada do alto trono da glória do Senhor, e o Senhor se agrada por aquilo que você é, por aquilo que você tem sido, e o Senhor se alegra contigo. Porque você é um daqueles que habita no abrigo do Altíssimo, e por causa disso você consegue descansar na sombra do Onipotente e Todo-Poderoso Deus. E isso só pode ocorrer se o Senhor for a tua alegria. Mas para o Senhor ser a tua alegria, você precisa andar na presença do teu Deus. Queridos irmãos, aquilo que o Senhor tem a nos ofertar é uma fonte inesgotável de recursos. E nós temos a oportunidade de viver uma vida de alegria, o qual de repente os recursos que nós temos, eles podem chegar até o final, e pode ocorrer com a nossa vida, bem aquela história que aconteceu com a viúva. Estamos sem recursos, estamos pensando que a morte virá, mas o Senhor chega e dá: cadê o teu pote? Cadê o teu vaso? Traz aqui. E o Senhor enche de azeite. E se você chega com mais coisa na presença do Senhor, o Senhor vai enchendo de azeite. O que eu estou falando é que quanto mais você vai chegando na presença do Senhor e ofertando a Ele o teu coração, o Senhor vai acrescentando azeite, ou seja, o Espírito Santo, a unção dEle, a presença dEle. E isso vai te sustentando. Te falta forças, te falta condições, mas a presença gloriosa de Deus, a unção do Espírito Santo do Senhor vai acontecendo na tua vida, e você não consegue entender, mas você precisa continuar indo constantemente na presença do Senhor. Quando aquela mulher não tinha mais botijas para colocar ali o azeite, terminou. Não tinha mais azeite para ser colocado em nenhuma botija, porque não havia mais botijas. Você é uma fonte inesgotável de botijas.
mas você precisa ir constantemente na presença de Deus. Todo dia, a todo momento, você precisa ir à presença de Deus. Uma alegria, ela só será conhecida por nós quando nós entendermos que precisamos de um relacionamento profundo com Deus. Quando isso acontecer, o Senhor perceberá que nós temos um amor que não é condicionado às circunstâncias. E isso é retribuído pelo próprio Deus. Ele olha e vê, não importa as circunstâncias, não importa o que o mundo oferece, não importa o que o mundo queira tirar dele, ele tem prazer de estar na minha presença. E aí o Senhor, ele traz para nós sempre esta alegria constante, sempre esta força constante. Então, meus queridos, mesmo que de repente a vitória não venha ocorrer na tua vida, aquela resposta que você ocorre, que você aguarda, não venha acontecer como uma forma positiva, o Senhor tem a ofertar para você uma alegria que extrapola a barreira das nossas vidas. O mundo vê o povo de Deus em festa, porque eles estão diante desse Deus que faz com que tudo aquilo que seja necessário, que é a presença dele constante, dando a cada um dos seus servos aquilo que eles precisam, seja sempre de uma forma necessária e sempre de uma forma presente, sempre de uma forma constante, porque o nosso Deus se agrada em quem nós somos, em quem nós temos buscado a viver uma vida de adoração sincera, genuína, uma vida de intimidade com Ele. E quando o Senhor olha isso, Ele fala: esta é a casa que eu quero morar, esta é a vida no qual eu quero caminhar lado a lado. E dessa forma, irmãos, nós veremos o Senhor trazendo sempre a alegria que nós precisamos, ou seja, sempre a força que nós precisamos. Que a alegria do Senhor seja a tua força. Ministério do Louvor. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Entrego a ti
Estamos sempre felizes em receber os irmãos aqui. Uma semana de paz para todos, com uma oração silenciosa que está ensinada por nesta noite.